que eu vou trazer aqui hoje para vocês? Eu vou trazer um script de vendas, que é um roteirinho que você vai aplicar quando tiver na conexão 1 a 1 com a pessoa. O que acontece lá na nossa campanha de venda semanal? Nós colocamos o conteúdo para rodar e colocamos no final dele uma chamada, falando assim para a pessoa: comente aqui eu quero, ou mande eu quero no direct para agendar seu horário. Quando a pessoa chama a gente no direct, nós temos que ter um roteirinho de conteúdo para falar com ela, porque senão ela vai embora, ela não vai querer comprar da gente. Então tem todo um script, tem toda uma sequência de fala para você conduzir a conversa ali com ela e levar ela para a zona de engajamento que a gente fala. Zona de engajamento é um local fora do Instagram. Pode ser uma chamada no WhatsApp, pode ser uma chamada no Meet, assim como nós estamos fazendo agora, pode ser no Zoom. O importante é que você tire ela do barulho do Instagram, para você levar para essa conversa no 1 a 1, no olho, para ela saber de você, para ela ver o quanto você é boa no que você está fazendo e pegar uma confiança mesmo. Se as pessoas não confiam, elas não compram. Eu vou compartilhar a tela aqui. Deixa eu ver se vai. Aqui. Tá aparecendo para vocês assim, script irresistível de vendas? Sim, para mim tá. Então, ótimo. Então, esse script irresistível de vendas é o que nós vamos ver aqui hoje. E como eu falei, ele pode ser utilizado para iniciar a conversa no WhatsApp, no Instagram ou em qualquer outro canal, desde que você esteja em contato com a pessoa no 1 a 1. Deixa eu colocar aqui na exibição em tela cheia, que vai ficar melhor. Então, esse script, como eu falei, você vai usar para conduzir uma conversa com aquela pessoa que manifestou o interesse no que você está oferecendo. E aí, quando é que essa pessoa vai manifestar esse interesse? Quando você postar um conteúdo, um funil 1, por exemplo, que é aquele conteúdo que você vai chamar a pessoa para essa conversa no 1 a 1. Nós já tivemos um treinamento em que eu expliquei passo a passo sobre o funil 1 e o funil 2, mas eu vou retomar aqui para a Neiliane, que está começando, entender melhor aqui. Então, o funil 1 é um conteúdo igual àquele conteúdo, Neiliane, que você foi lá e comentou assim, ó, eu quero. É aquele conteúdo que você vai colocar ali uma sequência de fala mesmo, né? Uma sequência de conteúdo, e no final você vai falar assim, ó, se você quer saber mais ou você quer conhecer essa minha estratégia, diga que eu quero, porque em 30 minutos eu explico para você. Quando você fala eu quero, está criando ali um micro comprometimento, você demonstrou interesse. Então, é depois do funil 1 que a gente vai aplicar esse script irresistível de venda. E eu trouxe aqui o modelo de um conteúdo que é esse conteúdo funil 1, né? Que é esse funil 1. Então, eu coloquei aqui, ó, empreendedora que está no digital. Você tem essa meta? Produzir e vender sua mentoria em 10 dias? Arraste e entenda. E aqui, o que eu fiz no segundo post desse funil 1? Eu coloquei aqui, Ângela, mas isso é possível? Aí eu confirmo. É sim. Veja a seguir. Aí eu trago aqui uma prova social para comprovar que é possível a pessoa lançar e vender uma mentoria em 10 dias. Porque essa aluna minha aqui, essa mentoranda, conseguiu isso. Ela começou comigo no dia 13 de janeiro, e aí, no dia 18, a gente já estava com todo o material dela na plataforma. No dia 23 de janeiro, nós publicamos o primeiro funil de venda, e aqui no dia 23 mesmo, uma pessoa já manifestou o interesse. Ela agendou para o dia 24 a conversa
e no 1 a 1, como estou fazendo aqui agora, ela fechou a venda. Então, na conversa com a pessoa, ela fechou a venda. Então, é possível sim fechar uma venda de mentoria, produzir, lançar e vender essa mentoria em 10 dias. E qual o segredo para isso? Boas copies. Uma semana de venda organizada com funil 1 e funil 2, com boas copies. Esse é o segredo. Aí eu coloquei, isso mesmo, o primeiro funil de venda foi publicado dia 23 de janeiro e já gerou a primeira venda. Aí eu sigo, planejamento mais plano de ação para produzir, lançar e vender sua mentoria em 10 dias. Diga eu quero. Aí as pessoas foram lá, comentaram e disseram, eu quero. Quem disse eu quero, criou ali nesse momento, nesse meu conteúdo, um micro comprometimento. Isso me deu margem para levá-la para uma zona de engajamento, para chamar ela no direct e falar assim, ó, vamos marcar seu horário? Eu tenho aqui esse horário disponível tal dia, posso confirmar? Pessoa confirmando, levei para a zona de engajamento, apresentei minha proposta e fechei venda. Ah, Ângela, mas como é que eu vou aplicar esse script? Como eu falei, quando eu coloco esse conteúdo e falo para a pessoa dizer eu quero, nos comentários ou no direct, ela vai responder se ela ficou interessada. Quando ela responde no direct, vai me. Tudo bem aí, gente? Estão ouvindo bem? Tá, tudo certo. Então tá. Então no direct ela vai responder a minha CTA, ela vai responder eu quero. Se eu coloquei pedindo para ela responder eu quero nos comentários ou no direct. Então, como eu disse, criou ali um micro comprometimento. No direct, você não vai seguir falando nada específico do que você está vendendo. O direct não é lugar para isso. No direct, você vai criar essa relação de conexão e passar confiança para a pessoa e do seu produto mesmo que você está vendendo, você só vai falar com ela quando estiver olhando para ela. Que aí tem toda uma estratégia que você tem que adotar para você fechar a venda. Então, no direct, você vai conduzir uma conversa com ela para criar essa relação de confiança e marcar o horário. E você precisa ter expertise, ter boas estratégias para iniciar essa conversa, porque dependendo de como você conduzir, a pessoa não vai nem te responder. Então, nesse contato inicial, você precisa fazer uso do gatilho da conexão, do poder do rapport, de você mostrar que você já sabe alguma coisa da pessoa, para a pessoa, enfim, confiar em você. Aí eu coloquei esses 2 passos aqui importantes que eu uso, eu aplico e dá certo. O que você vai fazer primeiro? Você vai visitar o feed dessa pessoa e identificar o que tem de bacana lá no perfil dela. Porque você não vai começar a conversar com a pessoa já apontando o que ela faz lá no perfil e que não está legal. Porque assim você vai estar anulando o que ela já faz e vai estar causando um bloqueio na conexão. Nesse primeiro momento, o foco é na conexão, é no rapport. Você vai identificar ali algumas lacunas pequenas que você facilmente vai conseguir preencher já nesse primeiro contato. E aí você pode focar no gatilho da dor, mas depois que você ressaltou que ela já faz algo de bom no perfil dela. E aí você fala assim, nossa, você faz isso muito bacana no seu perfil, mas isso aqui você pode melhorar. E você pode melhorar assim, assim, assim. Você já pode ajudar essa pessoa nesse contato, sem nenhum medo. Ah, Ângela, mas se eu fizer isso, ela já vai ter uma dor solucionada e não vai comprar de mim. Vai sim. Essa dor aí é uma coisa muito pequena, perto do que ela está precisando de você. Então, pode solucionar sem medo. E aí você traz essa possibilidade de suprir essa lacuna, de preencher essa lacuna, de solucionar essa dor e faz ela enxergar isso, que melhorou com essa pequena transformação que você promoveu. Então, nesse primeiro contato, você precisa fortalecer a conexão e a confiança, você precisa fazer com que a pessoa mostre se está realmente interessada. Que talvez, gente, a pessoa vai falar eu quero, mas só por
curiosidade, para saber ali o que você está vendendo. Então, às vezes, não é uma pessoa que está interessada em aprimorar, em crescer com conhecimento. E nesse primeiro levantamento, você já consegue identificar. Se você vê que é uma pessoa só mais uma curiosa, que não está interessada em adquirir nada de você e nem crescer através do conhecimento, você nem precisa conduzir o processo ali. Se você falhar nessa primeira fase, fica muito difícil você conseguir levar a pessoa para a conversa, para a zona de engajamento. Então, é preciso preparar bem. A cada pessoa que falar eu quero, você tem que fazer um planejamento, anotar o passo a passo que você vai conversar com a pessoa. Aí vocês podem estar pensando assim, a Ellie mesmo, ela acabou de me relatar o que ela estava fazendo no direct. Então, você pode pensar assim, nossa, eu podia ter feito diferente em algumas situações. Mas, assim, não fica lamentando isso não, porque agora você tem a oportunidade de fazer diferente. Da próxima vez que a pessoa mandar a mensagem eu quero para você lá no seu post ou no direct, você vai usar esse script. Aí eu trouxe um exemplozinho aqui para você seguir. O que você vai colocar? Assim, oi, fulana, chama a pessoa pelo nome. Eu vi o seu perfil, eu vi que seu nicho é muito bacana. Você já faz alguns conteúdos, já vende seus serviços. Agora, imagine o que você terá se você aplicar, por exemplo, um planejamento e um plano de ação que eu posso te apresentar em 30 minutos, para você poder organizar seu conhecimento e ter a possibilidade de lançar um produto para venda, sua mentoria, por exemplo. Reservei para você o horário tal, no tal dia. Você pode ir num desses? Me confirme aqui. Quando a pessoa confirmar, aí você já vai levá-la para essa zona de engajamento. Lembre-se, você já usou o gatilho da conexão, você já usou o poder do rapport e usou elementos que confirmam que a pessoa está mesmo interessada no que você está oferecendo. Ela já está com o nível de consciência pronto para a compra. Você precisa estar com esse script na mão e com ele assim bem segura mesmo para apresentá-lo, porque se você levou essa pessoa que está com esse nível de consciência já pronto para comprar de você, não justifica você deixar de fazer venda. Então, você precisa aplicar bem esse script. Mas como deve ser esse script? E é exatamente isso que eu vou detalhar aqui para vocês. O script irresistível para fechar a venda de mentorias de 1 a 3K todas as semanas. E aí eu vou trazer um conteúdo e eu quero que vocês prestem muita atenção, depois vocês vão pegar esse PDF, leiam também com muita atenção, escreva esse script fazendo os devidos ajustes para adaptar para o seu nicho. Comece a aplicar aí para você fechar a venda. Então, quando você estiver com a pessoa, no horário que você marcou, você estiver olhando para a pessoa, você não vai começar a conversa falando lá do que você prometeu que falaria no conteúdo. No meu caso aqui, desse exemplo que eu trouxe, eu falei planejamento e plano de ação. Eu te explico em 30 minutos. Só que quando você estiver com a pessoa, não é isso que você vai falar de cara, não. Você vai ter um momento certo para falar sobre isso. E aí, quando você encontra esse momento certo, você fala superficialmente. Porque aqui a ideia é mais você fazer um diagnóstico para ver qual é a dor que a pessoa tem e qual produto seu vai atendê-la melhor. Então, o foco aqui é identificar o que você vai poder oferecer para ela para gerar transformação. É você que vai definir se você vai oferecer produto A ou B. Nessa zona de engajamento ou na zona de engajamento, você vai fazer um diagnóstico, identificar a dor da pessoa e ver como é que você vai solucionar essa dor. E uma coisa, gente, que é importante vocês guardarem. A gente vende o que a pessoa quer, mas a gente entrega o que ela precisa, porque o nosso foco é nos resultados. Então, a primeira coisa que você vai fazer quando você estiver nesse 1 a 1 com a pessoa, então pensa bem, você pegou ela do direct, marcou um horário com ela, trouxe ela para a conversa, no Meet, no Zoom ou mesmo no WhatsApp. E aí a primeira coisa que você vai fazer, você não vai começar a falar de você, se apresentar e falar do seu curso, você não vai fazer isso. Primeira coisa que você vai fazer é ouvir a pessoa. Tem uma minha mentora, ela costuma falar assim, vendedor gosta muito de falar. E tá errado, a gente tem que mais ouvir do que falar.
Então, você vai pedir que a pessoa se apresente e ela vai falar, e você vai perguntando, você vai instigando ela a falar, porque aí você já vai levantando informações para você usar a seu próprio favor. Você vai conduzir a conversa identificando para saber, por exemplo, como é que está o negócio dela, se ela está satisfeita com o seu negócio, se ela está vendendo bem. Então, você pode começar falando assim, ó, primeiro eu quero ouvir você, se apresente, de onde é que você está falando, fala um pouco de você, o que é que você faz, como é que está o seu negócio hoje, quais são os seus maiores desafios. De uma nota de 0 a 10, que nota você dá para o seu negócio? Me conte. Aí você instiga a pessoa a falar. Quando ela começa a falar, e aí você vai colhendo informações e vai anotando essas informações, porque depois você usa ela para gerar identificação, por exemplo, para falar assim, ó, eu já passei por isso aí que você falou. Meu negócio já teve nessa situação aí que você falou. Você vai contar mentira? Você vai inventar isso para falar? Não. Você vai expressar a identificação com os pontos que de fato é uma verdade. Aqui, por exemplo, eu coloquei assim, ó, para você dialogar com os pontos com os quais você identifica. Isso é rapport. Isso é o gatilho da identificação, mostrando que você entende bem ela. Ela vai pensar assim, nossa, que coisa, ela realmente ela passou por isso, realmente ela sabe do que ela está falando. Ela sabe dessa minha realidade. E como eu falei, nada de inventar história, gente, nada de inventar mentira. Aqui no digital, não adianta a gente mentir. A mentira tem perna curta. E quando você mente, você cria um personagem. Personagem é fake. Fake não conecta. Nós precisamos trazer nossa verdade, nossa essência, porque nós precisamos de gerar identificação e de gerar conexão com as pessoas. Eu, por exemplo, um dia eu fiz o primeiro curso que eu vendi, eu publiquei no Story, aí a pessoa veio para mim e falou assim, eu preciso divulgar meu negócio, mas eu nem sei por onde começar. Olha que bacana, olha o que ela me falou. Na hora eu puxei conversa, eu falei para ela, eu falei assim, eu também já passei por isso. Quando eu comecei aqui no digital, eu também não sabia nada de Instagram. Eu fui estudando, fui aprendendo estratégias, fui colocando em prática, fui organizando o meu perfil, fui produzindo conteúdo. E hoje as pessoas vêm até mim querendo comprar a minha mentoria para aprender a fazer a mesma coisa que eu faço. Eu mostrei para ela que eu estava naquela condição em que ela está, naquela condição de dor, sentindo necessidade de aprender a divulgar seu negócio no Instagram. Mas eu mostrei para ela que eu saí daquela condição, eu tracei uma trajetória, um caminho, estou num patamar exatamente onde ela deseja chegar. Eu mostrei para ela que eu sei bem a realidade que ela está vivendo e onde é que ela quer chegar. Ela quer sair do ponto A e ir para o ponto B. Eu mostrei que eu conheço bem essa trajetória, essa necessidade que ela tem. E aí, diante disso, eu fui tecendo o diálogo e fui conduzindo a conversa e fechei a venda. E aí, nesse diálogo, você ainda pode agitar o problema. Você pode falar assim, diante de alguma coisa que ela falou, que você observou ali sendo um ponto favorável para você usar nesse diálogo, você pode falar assim, ó, diante do que você colocou, eu observo que o cenário atual é de desejo de ter um perfil bacana para divulgar seu negócio e alavancar ainda mais suas vendas. Você está cutucando a dor, você está agitando ali o problema. Isso é bacana porque, às vezes, a pessoa não tem noção da dimensão daquela dor. E quando você faz isso, você mostra para ela ali que aquela dor é latente, aquela dor existe e que é possível buscar uma solução para essa dor. Mas aí você reforça bastante, ó. Essa realidade sua não está bacana, eu sei que não está bacana, você está me mostrando que não está satisfeita, e eu quero te dizer que é possível sair dessa realidade.
E aí você aponta uma necessidade que ela tem. Ela tem necessidade de sair dessa condição que não está boa. E aí você aponta o caminho. Eu posso falar, pode falar assim: você quer sair dessa condição que você está, que não está boa. E eu tenho dois caminhos para te dizer que você pode seguir para sair dessa realidade. Ou sair dessa realidade ou continuar nela, vai depender de você. Então, os dois caminhos que eu tenho para te apontar são continuar nesse ponto da sua vida onde você está ou sair. O que é que você prefere? Você mais uma vez problematizou e apontou para ela uma necessidade. Como você imagina que deveria ser a sua realidade? Faça a pessoa imaginar esse cenário maravilhoso da realidade que ela deseja. Faça a pessoa ter clareza da lacuna que existe e o quão distante ela está do cenário e da realidade ideal que ela deseja. Então, problematiza isso. E aí, você pode mais uma vez voltar e falar assim: eu sei que você está querendo sair dessa realidade. Eu sei que você tem o desejo de mudança, de seguir um caminho para sair do ponto A e ir para o ponto B. E aí você segue, mostrando que você conhece qual é o desejo dela. Faça ela visualizar esse cenário maravilhoso. Você pode dizer, por exemplo, assim: ó, eu sei que o que você gostaria que tivesse acontecendo é isso. Por exemplo, eu poderia falar para essa menina que me falou que queria divulgar o negócio no Instagram, mas não sabia nem por onde começar. Eu poderia falar assim: ó, você pode. Eu sei que o que você está querendo é saber aplicar boas estratégias para divulgar seu negócio e alavancar ainda mais suas vendas. Eu sei que é isso. Essa é a transformação que você está querendo. Se você estiver disposta a traçar um caminho para acessar essa transformação, você vai conseguir isso. Mas se você não se dispuser a seguir esse caminho para chegar no ponto que você deseja, é nesse cenário, nessa realidade que não está tão boa, que você vai continuar. Então, você faz a pessoa entrar num nível de consciência e perceber que o cenário dela não está bom, mas que pode melhorar. E é isso que você tem que fazer durante toda essa conversa aí, durante o diálogo, para você conduzir a pessoa para, enfim, fechar a venda com você, né? Comprar de você. E aí você segue mostrando o caminho. Que caminho é esse para a transformação? Aí você vai apresentar a sua proposta de venda, vai apresentar seu produto, e aí você faz a oferta. Você pode falar assim: ó, diante do que você colocou, eu vejo que você precisa disso, e eu vou explicar aqui para você entender bem. Aí você apresenta a sua proposta de venda. Proposta de venda eu não vou trazer detalhado aqui, porque é conteúdo para uma outra aula, mas eu vou trazer a estrutura que essa sua proposta deve ter. Ela precisa ter um gatilho da transformação, da promessa. Você vai dizer para ela, no caso dessa menina, por exemplo, que quer aprender a divulgar o negócio no Instagram, posso falar assim: ó, com a minha mentoria Perfil de Milhões, eu ensino você a começar do zero no seu perfil e chegar num ponto em que você vai estar tão boa e que vai ter condições até de vender o seu conhecimento para ensinar outras mulheres a fazerem o que você faz. E com isso, você vai ter como benefícios um perfil organizado, uma boa identidade visual, você sabendo aplicar estratégias e você com uma bagagem de conhecimento que você pode vender para ajudar outras mulheres. Então, você vai ganhar muito mais dinheiro, porque você vai saber divulgar seu negócio e você ainda vai ter um conhecimento para vender. E eu te ajudo a fazer tudo isso. E aí, você pode retomar. Se você não estiver disposta a sair dessa condição, você vai continuar com esse problema aí que não está te agradando. Você vai continuar com essa dificuldade de divulgar seu negócio no Instagram, se você não estiver disposta a buscar essa transformação, a acessar essa transformação. E aí, você pode falar assim: ó, fulano de tal está na mesma condição que você. E ela participou da mentoria, participou do meu curso, e hoje ela está assim.
E aí você traz uma prova social, você pode trazer fotos, pode trazer print, mostrando como é que a pessoa está. Eu, por exemplo, faço isso. Ó, fulano de tal estava na mesma condição que você. Um perfil desorganizado, não tinha identidade visual, não sabia divulgar seu negócio no Instagram. Após a minha mentoria, ela está assim, ela já está vendendo até o curso dela. Ela divulga o negócio no Instagram, divulga seus produtos, divulga seus serviços e ainda vende uma mentoria. Foi o caso que eu falei da Elia aqui no início. A Elia começou comigo, ela não tinha o perfil organizado, ela aprendeu a organizar seu perfil e ela evoluiu tanto a ponto de começar a vender o seu curso. E essa é a minha promessa, é tirar essa mulher dessa condição em que ela não sabe nada de Instagram e levá-la para essa condição em que ela vai divulgar seu negócio, vai ganhar dinheiro, vai evoluir tanto a ponto de começar a vender o seu conhecimento para ajudar outras mulheres. Com esses gatilhos, você já preparou o terreno, você já trabalhou o nível de consciência dessas pessoas. Agora é só apresentar o seu produto e fazer a oferta. E aqui no seu produto, você não vai apresentar de qualquer jeito. Seu produto tem muito valor e é você que tem que ressaltar isso. A pessoa não compra o seu produto de qualquer forma, se você falar de qualquer forma. Você tem que destacar todos os diferenciais que ele tem. Você precisa mostrar para a pessoa que vai valer muito a pena ela comprar. Então, tudo que você lista mesmo, pega lá, Ellen, faz lá do seu curso, destaque lá uns 10 diferenciais dele e começa a falar com as mulheres, ó, se você adquirir meu curso, você vai passar a ter isso, isso e isso. Você vai aprender a fazer isso, isso e isso. Destaca isso tudo para você falar. Só depois que você destacar todas essas informações do seu produto, é que você, enfim, vai falar preço. Outra coisa que você tem que falar, precifica tudo que você tem no seu produto. Você tem a aula tal? Você tem a aula 1, aula 2, aula 3. Quanto que custaria cada aula se você estivesse ministrando elas individualmente? Coloca preço em cada uma. O bônus que você está oferecendo. Ela, por exemplo, oferece de bônus para as alunas dela uma análise de perfil comigo. Se a pessoa estivesse pagando uma análise de perfil minha, ela estaria pagando R$ 150 no mínimo. Então, tudo isso tem que ser precificado. Cada item que você está oferecendo no seu curso, cada bônus que você está oferecendo, que aí você coloca esses preços e depois soma e mostra para a pessoa, ó, se você tivesse pagando por cada item individualmente, seria esse o valor. Mas como eu estou oferecendo esse conjunto todo, esse pacote todo no meu curso, ele está saindo por isso. Quando você fala um preço mais alto, a pessoa fica, mas isso tudo... Mas aí quando você fala um preço menor, você criou uma referência de preço maior, de valor maior. Quando você fala o menor, a pessoa vai acabar fechando com você. Porque ela fala, não, de fato... Nossa, tá saindo muito, muito barato em relação a tudo isso aí que você falou que oferece. E aí você fala o preço do produto só depois disso. E eu trouxe um exemplo aqui para vocês verem melhor. Como é que eu destaco os diferenciais da minha mentoria Perfil de Milhões? E eu destaco tudo que eu ofereço. Eu falo assim, ó, eu te ensino a divulgar seu negócio no Instagram e fazer venda do seu produto físico, do seu serviço ou do seu produto digital. Eu ajudo você a definir a sua identidade visual, ou melhor, eu defino essa identidade visual para você, eu defino o que você vai postar, nós vamos conversar e vamos chegar num consenso, nós vamos definir como você vai postar e o que postar. Eu organizo um calendário editorial de postagens para você saber o que postar na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Eu produzo conteúdo e oriento você a produzir conteúdo também topo, meio e fundo de funil. Eu ajudo a organizar o seu produto digital. Eu pego esse seu produto digital e eu hospedo na plataforma. Eu te ensino estratégias de venda, como elaborar copies para o funil 1 e funil 2. Eu ajudo a organizar suas campanhas de venda. Eu oriento você na construção do script de conexão do funil 1 e do funil 2.
Eu ajudo você a definir o tema do encontro do funil 2. A Ellen, por exemplo, está planejando aí uma aula para as mulheres que estão interessadas no curso dela. Isso é o funil 2, quando você leva as pessoas, várias pessoas, para uma aula, para um encontro. Aí você vai trabalhar um assunto. Esse tema do assunto, às vezes a pessoa tem dúvida de como definir. Eu ajudo a fazer isso também. Eu ensino você a fazer um pitch de vendas, tanto no funil 1 quanto no funil 2. Eu ensino você como entregar a sua mentoria para suas mentorandas. E eu ainda falo do bônus. Ó, eu ainda ofereço de bônus um curso Perfil de Milhões e ainda 30 templates Canva exclusivos e editáveis. E o que mais que eu falo? Detalho aqui o valor de cada coisa que eu ofereço. Ó, 15 PDFs com passo a passo que está na plataforma. Se eu tivesse cobrando por isso, seria R$ 450. O curso Perfil de Milhões que eu dou de bônus, se eu tivesse cobrando para isso de você, seria R$ 647. A sua identidade visual e o seu brand, R$ 400 eu cobraria se eu estivesse fazendo individualmente. 30 conteúdos e posts exclusivos e editáveis, R$ 1.500 eu cobraria se eu tivesse cobrando só isso. Análise de perfil, eu coloquei R$ 300, porque é isso que eu cobro, porque eu faço análise de perfil e eu faço um script de como a pessoa melhorar os pontos e eu coloco sugestões ali para a pessoa só pegar e colocar lá na bio. Linha editorial e orientação na produção de conteúdo pelos próximos 2 meses. A minha mentoria é de 3 meses. No primeiro mês, eu produzo o conteúdo para a pessoa e os templates. No segundo e no terceiro mês, a pessoa produz conteúdo e eu oriento como colocar esse conteúdo nos templates que a pessoa recebe só para editar. 4 encontros quinzenais. Eu cobrando individualmente, isso seria R$ 600. Isso eu ministro muito mais do que 4 encontros quinzenais, porque à medida que a pessoa precisar, eu vou marcando. Acompanhamento diário pelo WhatsApp, se eu estivesse cobrando, seria R$ 600 por mês. Isso tudo daria R$ 5.097, mas na campanha de venda desse mês, eu estou vendendo a mentoria por R$ 3.498. Quando eu falo isso, a pessoa fala, nossa, realmente está muito barata em relação ao preço real se ela estivesse cobrando. E uma coisa, gente, esse preço que você coloca aqui tem que ser um preço verdadeiro. Não inventa valor exorbitante para colocar, para aumentar o valor da sua referência, o valor do seu produto, não. Coloque, de fato, o preço real. E aí, como você oferece esse pacote todo, a mentoria, e na sua campanha específica de determinado mês, aí você faz esse valor bem mais barato. Então, é isso que você precisa fazer para fechar a venda quando você estiver na zona de conexão.